Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Eric Ribeiro de Raciocínio Lógico e Matemática. Bem-vindo ao nosso curso de resolução de questões de acordo com o edital Hospitais Universitários Campina Grande, que abriu ainda há pouco, dia 31 de agosto. O nosso curso terá a seguinte configuração. Primeiro, leitura do exercício, onde na leitura iremos identificar qual o assunto que você precisa conhecer para responder a questão. O segundo passo é um fundamento teórico, onde te mostrarei bases e fundamentos de matemática ou de lógica que te auxiliarão na resolução do exercício. E o terceiro e último passo é a resolução do exercício em si. Peço que você preste muita atenção nas aulas, tire suas dúvidas através do nosso canal e olhe, estude bastante. Vamos rumo à aprovação e não esquece de chamar o professor para o churrasco, tá? Então, vamos começar a brincadeira. Primeira questão. Sendo P a proposição Júnior é alto e Q a proposição Ricardo é baixo, podemos dizer que a proposição P bicondicional Q, traduzida para a linguagem corrente, é? Para respondermos essa questão, precisamos entender alguns conceitos a respeito de proposições e conectivos. Mas o que vem a ser proposições? As proposições são frases declarativas que podem ser julgadas em verdadeiro ou falso. A tua banca OCP geralmente utiliza como proposições nome de pessoas atribuindo alguma característica. Por exemplo, Maria é alta, Ricardo é baixo, ou então o nome da pessoa com alguma ação verbal. Joana dorme, Marcos come, Rita trabalha. Para a gente entender as relações, vou considerar duas proposições. Ana dorme, Rui chora. As proposições, elas podem ser simbolizadas pelas letras do alfabeto. Qualquer letra do alfabeto pode simbolizar uma proposição. Então, Ana dorme e Rui chora, posso escolher qualquer letra. Ana dorme pode ser A, pode ser B, pode ser C. Rui chora tem que ser outra letra diferente da que eu escolhi para Ana dorme. Vou escolher para Ana dorme P e para Rui chora de Q, certo? Lembre, linguagem textual, Ana dorme, linguagem simbólica, P. Linguagem textual, Rui chora, linguagem simbólica, Q. Os conectivos são símbolos que também podem ser escritos em forma de texto. E quem são eles? Tem o conectivo da negação, simbolicamente pode ser representado por um tio ou a cantoneira, e em forma de texto é o não. Temos o conectivo da conjunção, representado em forma de texto pela letra E. Temos o conectivo da disjunção inclusiva, representado em forma de texto pelo ou. Temos o conectivo da disjunção exclusiva, representado em forma de texto por ou. Conectivo da implicação ou condicional, representado em forma de texto por se então. E o conectivo da dupla implicação ou bicondicional, representado em forma de texto por si e somente si. Então lembrem, texto, símbolo, texto, símbolo, texto, símbolo. Essa passagem de texto para símbolo vamos fazer bastante, tranquilo? E como esses conectivos se relacionam com as proposições? Da seguinte forma. O conectivo da negação, ele é responsável por acrescentar o advérbio não à proposição. Por exemplo, P é Ana dorme. Quando eu junto o conectivo da negação a P, vou ter Ana não dorme. Tranquilo? Da mesma forma que Rui chora, quando eu junto o conectivo da negação à proposição que, terei Rui não chora. Os demais conectivos da conjunção
até a bicondicional são responsáveis por formar proposições compostas. E o que é uma proposição composta? É duas proposições simples ligadas por um desses conectivos: conjunção, disjunção exclusiva, implicação ou bicondicional. Tranquilo? Então lembrem, os únicos conectivos que formam proposições compostas é da conjunção até a bicondicional. E forma as proposições compostas da seguinte forma: se eu tenho P, Ana dorme, Q, Rui chora. Ligando P, Q pela conjunção, terei Ana dorme e Rui chora. Tranquilo? Ligando PQ pela disjunção inclusiva, terei Ana dorme ou Rui chora. Ligando PQ através da disjunção exclusiva, terei ou Ana dorme ou Rui chora. Ligando PQ ao conectivo da implicação, terei se Ana dorme, então Rui chora. Ligando PQ ao conectivo da bicondicional, terei Ana dorme se somente se Rui chora. Pessoal, é esse o conectivo da nossa questão. Tranquilo? É esse o conectivo da nossa questão. O conectivo da bicondicional. Então vamos respondê-la. Sendo P a proposição júnior é alto, então ele menciona que P é a proposição júnior é alto. Júnior é alto. E que é a proposição Ricardo é baixo. Ricardo é baixo. Podemos dizer que a proposição P bicondicional Q, traduzida para a linguagem corrente, é? O que é traduzida para a linguagem corrente? Essa expressão está perguntando qual a forma de texto da proposição simbólica P bicondicional Q. E vamos à resolução. Pessoal, sabemos que P é a proposição júnior é alto. Identificamos na leitura da questão. Q é a proposição Ricardo é baixo. O conectivo utilizado foi o conectivo da bicondicional, que em forma de texto é o se somente se. Olha aqui o conectivo da bicondicional. Traduzindo para a linguagem corrente, teremos P bicondicional Q. E quem é P? Júnior é alto. Bicondicional, se somente se, e Q, Ricardo é baixo. Ou seja, Júnior é alto, se somente se, Ricardo é baixo. Temos como gabarito a letra E. Letra E. Vamos à nossa próxima questão, ainda trabalhando com conectivos e proposições. Sejam P, a folha é verde. 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 E que o rio é de água doce. O rio é de água doce. Então a proposição P, conjunção Q, corresponde à proposição? Vamos lá. Pessoal, a questão mencionou que P é a proposição folha verde. A folha é verde. E Q é a proposição o rio é de água doce. O conectivo da nossa questão é o conectivo da conjunção. E aprendemos que a conjunção é representada pelo E. Como fica entre duas proposições, pois forma proposições compostas, ele tem som de I. Tranquilo? Então, vamos encontrar qual linguagem corrente descreve a estrutura P conjunção Q. Pessoal, P conjunção Q será P, eu sei que é a folha verde, conjunção representa o I, Q, o rio é de água doce. Logo, P conjunção Q será a folha verde
e o rio é de água doce. Temos como gabarito a letra A. Vamos para a próxima questão, ainda trabalhando com proposições e conectivos. A representação simbólica da sentença Marcelo será pai, Marcelo será pai ou Marcelo não será pai. Beleza? Marcelo será pai ou Marcelo não será pai. Pessoal, aqui essa questão é um pouco diferente. Em qual sentido? As outras questões, ela te dava uma linguagem de símbolo para que você encontrasse a linguagem corrente, ou seja, a linguagem textual. Aqui temos o contrário. Ele te dá uma linguagem textual e quer que você encontre a linguagem simbólica, certo? Pessoal, vamos supor que a proposição Marcelo será pai seja P, tranquilo? E Marcelo não será pai, não P, óbvio. O conectivo que a gente percebe nessa expressão Marcelo será pai ou Marcelo não será pai é o conectivo da disjunção inclusiva, certo? Ou disjunção inclusiva. Em forma simbólica, essa expressão Marcelo será pai ou Marcelo não será pai pode ser descrita como P ou não P, onde P é Marcelo será pai ou é a disjunção inclusiva, não P, Marcelo não será pai. Temos o item B, gabarito, letra B. Tranquilo? Dizer que não é verdade que Camila é estudante e Gabriela é professora é logicamente equivalente a dizer que temos aqui uma questão de negação de proposições compostas. Aprendemos o que é proposições compostas. Vamos aprender como se faz essas negações. Professor, e por que é uma questão de negação de proposição composta? Atente ao seguinte detalhe. Toda vez que você tem a expressão não é verdade que, seguido de uma proposição composta, olha aqui a proposição composta, olha aqui a proposição composta, teremos uma questão de negação de proposição composta. Não é verdade que, seguido da proposição composta, Camila é estudante e Gabriela é professora. Logo, questão de negação de proposição composta. Detalhe interessante. Além da expressão não é verdade que, a banca pode cobrar as expressões é falso que ou a negação de. Também será questões de negação de proposições composta, desde que seguidas de proposição composta. E como respondemos essa questão? Bem simples, certo? Percebemos que aqui temos a negação da conjunção i. E como é feito essa negação da conjunção i? A negação da conjunção é troca o i pelo ou, nega as duas proposições. Lembrem disso, o i troca pelo ou, nega as duas proposições. Não esqueça, negação da conjunção, o i troca pelo ou, nega as duas proposições. Vamos considerar duas proposições Ana dorme, Rui chora, que simbolicamente P, que. Tranquilo? Ligando essas duas proposições pelo conectivo da conjunção, terei Ana dorme e Rui chora. A negação dessa expressão será feita da seguinte forma: troca-se o i pelo ou, nega as duas proposições. Primeiro vamos executar em forma simbólica, depois em forma de texto. Trocando o i pelo ou, certo? Trocando o i pelo ou, negando as duas proposições. Olha aí, ó, negando as duas proposições. Que em forma de texto será troco o i pelo ou,
e nego as duas proposições. Ana não dorme e Rui não chora. Ou seja, a negação da conjunção Ana dorme e Rui chora é Ana não dorme ou Rui não chora. Beleza? Então, vamos responder a nossa questão. Dizer que não é verdade que Camila é estudante e Gabriela é professora é logicamente equivalente a dizer que. Pessoal, essa proposição Camila é estudante, vou chamar de P. E a proposição Gabriela é professora, vou chamar de Q. Elas estão ligadas pelo conectivo da conjunção. Beleza? Ou seja, Camila é estudante P, Gabriela é professora Q, ligada pelo conectivo da conjunção. E a gente quer negar a conjunção, não é isso? Queremos negar a conjunção. Detalhe interessante, a negação de uma proposição composta sempre deve ter os parênteses entre a proposição composta. Não esqueça disso. Então, voltando para a questão, a negação dessa proposição composta é a negação da conjunção, ou seja, a negação do i. E como negamos o i? Aprendemos que trocamos o i pelo ou, depois negamos as duas proposições. Então, vamos trocar o i pelo ou e depois negar as duas proposições. Logo, a negação de Camila é estudante e Gabriela é professora será Camila não é estudante ou Gabriela não é professora. Temos como gabarito a letra A. Letra A. Tranquilo? Vamos à nossa próxima questão. Assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição Mauro gosta de rock ou João gosta de samba. Temos novamente outra questão de negação de proposição composta. Beleza? E por que, professor, uma questão de negação de proposição composta? Olha aqui, pessoal, a expressão a negação. Tá vendo a expressão a negação? Deixa eu apagar aqui que não ficou tão belo, certo? Beleza, vamos lá. Olha a expressão aqui, a negação. Seguido de uma proposição composta. E quem é a proposição composta? Mauro gosta de rock ou João gosta de samba. Ou seja, ligadas pelo conectivo da disjunção inclusiva. No exercício passado, aprendemos a negação da conjunção. Troca-se o i pelo ou. Agora vamos aprender a negação da disjunção inclusiva. Tranquilo? E como fazemos a negação da disjunção inclusiva? Bem simples. A negação da disjunção inclusiva, você vai trocar o ou pelo i, negar as duas. Certo? Não confunda com o da conjunção. A conjunção troca o i pelo ou, nega as duas. A disjunção inclusiva troca o ou pelo i, nega as duas. Vamos tomar como referência duas proposições. Ana dorme, Rui chora. Onde simbolicamente eu tenho P para Ana dorme e Q para Rui chora. Unindo-as através do conectivo da disjunção inclusiva, terei Ana dorme ou Rui chora. E como deverá ser feita essa negação? Lembrando que lembre de colocar o parênteses antes de aplicar a negação. Certo? E como é feita a negação da disjunção inclusiva? Troca-se o ou pelo i, nego as duas. Vamos executar primeiramente em linguagem simbólica, depois em linguagem de texto. Então, trocando o ou pelo i, depois negando as duas, que em forma de texto ficará: troco o ou pelo i, depois nego as duas proposições, ou seja, negarei Ana dorme, que ficará Ana não dorme, negarei Rui chora, que ficará Rui não chora. Tranquilo? Lembrem-se, o ou troco pelo i, nego as duas proposições. Vamos para o nosso exercício. Assinale a alternativa que apresenta a negação
a negação da proposição Mauro gosta de rock ou João gosta de samba. Tranquilo? Então vemos que ele quer uma negação da disjunção inclusiva. E como é feita a negação da disjunção inclusiva? Mauro gosta de rock, será P. João gosta de samba, será Q. Tranquilo? Ligados pela disjunção inclusiva ou. Com base nisso, temos Mauro gosta de rock P, João gosta de samba Q, ligadas pelo conectivo da disjunção inclusiva. E como eu executo a negação de toda essa estrutura? Lembrando que a negação da disjunção inclusiva, troco o ou pelo i, depois nego as duas proposições. Mauro gosta de rock, irá ficar Mauro não gosta de rock. João gosta de samba, irá ficar João não gosta de samba. Temos o item letra E como gabarito. Letra E. Beleza? Vamos para a nossa próxima questão. A negação da implicação. Se chover, então pedras irão rolar. Pessoal, temos de novo a negação de uma proposição composta. Por quê, professor? Por causa disso, ó. Ele está pedindo diretamente a negação, certo? Da proposição, se chover, então pedras irão rolar. Beleza? E como fazemos a negação da implicação? A negação da implicação é diferente, mas vamos aprender. Olha só. Para negar a implicação ou condicional, você vai trocar o se então pelo i, manter a primeira proposição e nega a segunda proposição, certo? Lembre disso. Troca o se então pelo i, mantém a primeira proposição, depois nega a segunda proposição, certo? Né, mantém a primeira e nega a segunda. Vamos tomar como referência duas proposições, Ana dorme e Rui chora, que em forma de símbolo P para Ana dorme e Q para Rui chora. Ligando essas proposições através do conectivo da implicação, teremos se Ana dorme, então Rui chora. Se Ana dorme, então Rui chora. Tranquilo? Para encontrarmos a negação dessa expressão, se Ana dorme, então Rui chora, devemos fazer o seguinte procedimento. Trocar o se então pelo i, certo? Manter a primeira proposição, negar a segunda, certo? Lembre, mãe, né? Mantém a primeira proposição, troca o se então pelo i, nega a segunda. Por exemplo, primeiro executaremos em linguagem simbólica, depois em linguagem de texto. Troco-se então ou implicação pelo i, mantém a primeira proposição, nega-se a segunda proposição. Com base nisso, em forma de texto teremos troco-se então pelo i, mantém a primeira proposição, Ana dorme, nega-se a segunda proposição, Rui chora, ficará Rui não chora. Detalhe importantíssimo. Lembre que quando você aplica a negação da implicação, o se então, ele desaparece, certo? Ele desaparece na negação. Algumas questões colocam essa mesma negação, só que com o se então. É aí que muitos candidatos erram, mas você não vai errar. Beleza? Então, vamos resolver a nossa questão. A negação da implicação. Se chover, então pedras irão rolar. O que percebemos é que temos a questão P da negação da implicação. Ou seja, se, então. Certo? Essa primeira proposição chover, vou chamar de P. E a segunda proposição pedras irão rolar, irei chamar de Q. Ambas estão ligadas pelo conectivo da implicação. Com base nisso, temos P, chover, Q,
pedras irão rolar. Estão ligadas pelo conectivo da implicação se então, certo? A questão está pedindo uma negação dessa estrutura. E como fazemos a negação da implicação? Troca o se então pelo i, mantém a primeira, nega a segunda proposição. Troca o se então pelo i, mantenho a primeira proposição, nego a segunda proposição. Temos como gabarito a letra D. Gabarito, letra D. Então marca aí letra D. Tranquilo? Vamos à nossa próxima questão. Assinala a alternativa que apresenta a negação de todos os pães são recheados. Pessoal, temos aqui uma expressão quantificada. Toda vez que você tiver alguma proposição em que tem as expressões como todo, algum, nenhum, temos proposições quantificadas. E para cada conectivo existe uma negação específica. Vou te passar de forma direta, para que você não erre nas questões. Certo? Então, vamos aprender como se faz a negação do todo. O todo, que é o conectivo da nossa questão, é negado com algum não. Tranquilo? Por exemplo, todo homem é mortal. Eu posso negar com algum homem não é mortal. Certo? Só que a expressão algum é sinônimo da expressão existe. E sinônimo também da expressão pelo menos um. Com base nisso, o todo, além de ser negado por algum não, também pode ser negado por existe não, como também por pelo menos um não. Com base nisso, a negação do todo homem mortal, além de poder ser feita por algum homem não é mortal, podemos negar com existe homem que não é mortal e também por pelo menos um homem não é mortal. Beleza? As expressões algum homem não é mortal e existe homem que não é mortal admitem a forma de plural. Então, se você pegar na sua questão algum homem não é mortal, sendo negada de forma pluralizada, como alguns homens não são mortais, também está correto. Assim como a expressão existe homem que não é mortal, pode ser negada por existem homens que não são mortais. E é essa expressão aqui, pessoal, esse existem não, que vai ser a resposta do nosso exercício. Beleza? Então vamos lá. Assinala a alternativa que apresenta a negação de todos os pães são recheados. Certo? Então temos a proposição quantificada, todos os pães são recheados. Todos os pães são recheados, que chamarei de P, certo? Que chamarei de P. Com base nisso, temos P, todos os pães são recheados. A questão que é a negação desta expressão. E como faremos a negação? O todo é negado com algum não, certo? Lembrando que pode ser negado também por existe não ou pelo menos um não. Logo, o todo eu posso negar com existe pão que não é recheado. Em sua forma de plural, teremos existem pães que não são recheados. E é essa alternativa que devemos procurar, que está na letra A. Beleza? Fim do nosso bloco. Até a próxima, pessoal.